Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance enorme dessa aula não fazer o menor sentido para você. O intuito dessa aula é servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso de Jogos Digitais e que assistem a aula comigo ao vivo pelo Teams. A gente está seguindo o nosso programa de ensino aqui do Canvas, né? Também tem um playlist no YouTube, se você tiver curiosidade em procurar isso no meu canal. Vocês são espertos, vocês conseguem achar. É, A gente está vendo aqui a unidade 3 de modelagem Hard Surface High Poly e a gente está vendo um pouco dos modificadores. Então, na verdade, essa aula de hoje é sobre modificadores deforme. Já para os alunos matriculados ficarem em paz, com paz no coração, eu estou querendo jogar esse trabalho aqui para depois que eu der essas aulas, né? Então, depois que eu der essas aulas é que eu quero passar isso aqui. Então, esse trabalho ele vai ser adiado, porque eu quero incluir esses conteúdos na minha avaliação. O trabalho fica mais difícil, mas fica mais completo. Eu prefiro. Então, eu devo alterar essa data aqui. Eu mando um aviso para vocês assim que tiver a data nova, tá? Mas podem ficar tranquilo que não vai ser 7 de maio, vai ser depois. Mas enfim, voltando aqui nesse espaço, a gente viu os modificadores de Generate. Quem estiver vendo essa aula gravada no YouTube e não estiver entendendo nada, é bom prestar atenção na ordem das aulas. Talvez faça mais sentido, talvez não faça sentido, mas talvez sirva como um bom ASMR para você. Aqui a gente está entrando em modificadores deforme, talvez não dê tempo de falar tudo na aula de hoje, porque essa aula é gravada ao vivo, com os alunos assistindo, e a gente tem um horário limitado para gravar. Mas se não der tempo de gravar tudo hoje, a gente divide em duas partes. Mas eu acho que dá tempo. Eu quero acreditar que dá tempo, porque a gente não precisa ver todos esses modificadores a fundo, né? A gente pode observar o comportamento geral deles. A gente já viu como é que é a interface dos modificadores, é só realmente uma forma da gente observar essas variações aqui. O primeiro modificador da nossa lista é o modificador Armature. Esse é o primeiro modificador da nossa lista de deforme. Lembra, a gente já viu Generated, a gente já viu uma visão geral disso aqui, e agora a gente está vendo só os deformes. Os alunos matriculados no curso de jogos já viram criação de rig, e a criação de rig é que permite que eu faça essa deformação da malha. Vale lembrar que os modificadores deforme, eles não vão criar vértices nem destruir vértices como são os da família Generate. Eles vão só mudar a posição dos vértices que existem. Então, deixa eu criar aqui um modificador, um armature, primeiro. Não importa muito a qualidade desse armature, não. Eu só quero que ele tenha mais de um bone. É, eu não estou nem se esses modificadores vão ficar belos, para ser honesto. Eu só quero ver eles funcionando. Então, aqui eu estou colocando. Deixa eu dar um simetrize aqui. Ah, ele não vai conseguir porque ele não tem nome. Vamos dar nome. Head. Bom, esse aqui vai ser o jaw. Esse aqui vai ser o ear.r. Não, ponto left. Ear.left. E agora eu consigo dar um simetrize. Aí, agora sim. Fazer o parentesco deles todos aqui. E eu tenho esse rig aqui. Se eu for no modo pose dele, eu consigo mover as pecinhas. E como é que isso aqui funciona para a gente como modificador? O modificador Armature, ele vai reconhecer um objeto e os grupos de vértice desse objeto. Curiosamente, eu não tenho nenhum grupo de vértice nesse objeto, mas eu posso criar esses grupos de vértice aqui, né? Selecionando eles. Vamos usar esse brush select aqui, circle select na verdade. Fazer mais ou menos a seleção. Criar um grupo de vértices chamado head
E é meio que assim que funciona o modificador, né? Ele reconhece quais vértices estão dentro do grupo de vértices. A gente pode pedir para o Blender mostrar essa relação aqui para a gente nos overlays do Blender. A gente tem Vertex Group Weight. Eu vou criar um novo grupo aqui que eu vou chamar de Ear.left. Vou dar um assign. Mesma coisa, eu vou vir aqui, selecionar esses vértices aqui, criar um grupo chamado Ear.right. Vou dar um assign. É o assign que faz ficar vermelhinho assim. Eu vou pedir para ele selecionar todos esses vértices aqui, ó. E agora eu vou inverter essa seleção e criar um grupo chamado Jaw. E vou dar um assign aqui. Se eu tenho os grupos de vértices com os vértices dentro, né, e eu tenho um modificador reconhecendo os grupos de vértices, então significa que eu consigo usar esse objeto aqui para deformar o meu modelo. Então, essa aqui é a lógica do Armature, né? Ele é um deformador que utiliza, por padrão, os grupos de vértice de um modelo para poder fazer uma conexão entre Bone e Vertex Group. Essa conexão a gente chama de bind, e esse bind ele funciona pelo nome das peças. Então é o nome do grupo de vértices que vai fazer o bind com o... Peraí, eu tô falando na ordem certa? É o nome do grupo de vértices que vai fazer o bind com Bone, é o nome do Bone que vai fazer o bind com o grupo de vértices. Ou seja, uma vez que o nome é idêntico, ele faz a conexão. Pessoas que estão comigo aqui ao vivo, se vocês ainda estão aí acordados, deu para entender essa parte do Armature? Se deu para entender essa parte do Armature, manda um bone para mim aí no bate-papo. Como todo modificador, se eu jogar ele fora, meu objeto ele volta ao estado natural sem nenhum dano. Ou seja, os modificadores eles não destroem o meu modelo, eles não causam dano no meu modelo. O próximo modificador deforme é o cast. O cast ele tem uma lista de formas pré-definidas. Tá? Ele tem um conjunto de eixos. E o que ele vai fazer ele vai tentar encaixar a forma do meu objeto dentro dessa geometria pré-definida. Então ele está projetando os vértices em direção a um objeto. Eu não estou vendo esse objeto aqui, mas ele está aqui, entendeu? Meu cilindro ele está aqui. Ele cria um cilindro baseado no volume do objeto, né? Eu posso alterar esses valores aqui, mas a ideia é que ele faça o encaixe do meu modelo dentro desse cubo. Aqui eu estou mudando o tamanho do meu cubo, né? Deixa eu colocar zero aqui, né? Ou da minha esfera, mesma coisa, eu posso aumentar o tamanho da minha esfera aqui. Mesmo que eu não esteja vendo a esfera que está aqui, podem saber, existe uma esfera aqui nesse espaço.
Eu posso limitar isso por grupo de vértice e falar que só um grupo de vértices está sofrendo essa deformação, né? E para que isso serve? É uma boa pergunta. Para que isso serve? É, de novo, como efeito de deformação e efeito de transformação, né? É, eu poder arredondar ou estourar uma forma, né? Às vezes para modificações animadas, né? Lembrando que o Blender é um software de animação, às vezes essa transformação é exatamente o que eu preciso, né? Arredondar um objeto, né? Infelizmente eu nunca tive necessidade de usar esse aqui na vida. Mas esse aqui é o cast, ou cast, não sei como é que pronuncia isso. Boa sorte pra mim na vida, sem saber falar inglês e dando aula de coisas que são todas em inglês. É... Deu pra entender o cast, pessoas? Manda uma esfera aí pra mim se vocês entenderam isso aqui. Tá fazendo umas deformações bem legais, ó. Esfera, esfera, Carolina. Deixa eu adicionar aqui uma curva. Alguns de vocês já estão usando esse modificador, que é o modificador da curva, mas vamos lá, vamos colocar esse aqui, né? O modificador de deformação de curva vai levar em conta que existe um objeto vetorial do Blender, né? A curva. A gente tem essa natureza de objeto, do mesmo jeito que a gente tem o Armature como um objeto à parte. Existe o objeto curva, né? O objeto vetorial, né? É, E aí, se eu escolher isso aqui, eu posso escolher qual eixo que eu estou usando para deformar o meu objeto. E o meu objeto ele vai atuar, meu objeto curvo vai atuar como um controle de deformação, né? Aqui dá para ver que a origem do objeto é o ponto de nascimento da deformação, né? Então, é bom observar isso na hora de criar tanto a curva quanto o modificador, né? Então, se você quer, deixa eu tirar essa visão do vertex weight. Então, como você vai alinhar a origem e como você vai alinhar a curva em relação à origem faz diferença para o modificador, tá? Então, isso é algo que deve ser levado em conta na hora de criar deformações de curva, o alinhamento da origem e do começo da minha curva, e também o eixo que a gente está usando para deformar aqui. No meu caso aqui eu estou usando o Z. E aqui, ó, quando eu puxar minha curva aqui, eu vou estar fazendo essa deformação do meu objeto aqui, ó. Então, eu consigo deformar o meu objeto de acordo com o formato dessa curva aqui, né? Em conjunção com o Array, a gente viu em alguns exemplos assim, a gente consegue fazer modelagens bem interessantes
Recomendo quem estiver vendo isso por acaso, dá uma olhada na aula de Generate, onde eu mostro um exemplo disso aqui junto com Array. Tá? Vamos tirar isso aqui. Modificador curva. Cara, eu não sei se eu comento a esfera da Vanessa, mas tudo bem. É, não sei se eu comento. Eu tô podendo fazer todas as piadas de tio da minha vida, né? Eu já tô com idade pra isso. Ah, É, então eu sou a tia, porque. já tô com idade, então. Mas parabéns, parabéns pela esfera. É, Ai, gente, tô com raiva, que eu não posso comer nada, não. Tô de jejum, amanhã eu vou fazer exame de sangue. Aí ixi. agora tô apelando. Ah, não, então, Ai, gente, tô olha só. chorando. Qual que é o seu tipo sanguíneo, Vanessa? A positivo. Ei, gente, manda um A positivo se você entender o modificador curva. Boa, boa. Aí, ó. Massa. Então esse foi o modificador curva. O próximo modificador eu vou querer fazer com um plano. Esse modificador é bem útil para a gente, na verdade. É, Então eu acho que vale a pena fazer ele com um plano. Eu vou querer um plano super subdividido aqui. 100 talvez seja muito. 50? Não, 100. Vamos fazer com 100. Se explodir minha máquina é bom, porque a gente tem um motivo para terminar aula mais cedo, né? O motivo, a máquina do professor explodiu. Mas o displace, o que é o conceito do displace? Eu vou pegar um vértice e eu vou deslocar o vértice do lugar dele. Esse aqui é o displace, tá? Então eu estou tirando do lugar dele. E a forma como o displace funciona é a partir de uma textura, né? Então, se eu colocar uma textura aqui, ó, eu vou criar uma textura nova, chamar ela de displace, só para a gente lembrar do que eu estou fazendo. Eu não vou ver a textura aqui, a gente já viu isso na aula de como é que funciona o modificador, né? Ele vai me dar o caminho para a textura aqui, que na verdade é essa coisa aqui de baixo. Eu vou pegar uma imagem qualquer, é, qualquer não, né? Vou pegar uma imagem repetida, né? Porque a gente já falou disso aqui, vamos falar de novo. Documentos, Assets 2, deixa eu escolher uma textura aqui. Vou pegar essa textura aqui, ó, que é bem clara de entender o que ela é, né? Ela é um padrão de pedrinha aqui. Ele já está levantando esse padrão de pedrinha para mim aqui, ó. Ele já está fazendo onde é branco é alto, onde é pretinho é baixo, né? E aí aqui as coordenadas minhas, elas são coordenadas de onde ele está usando a textura, né? Então, se a gente olhar com calma aqui, dá para ver o padrão da textura repetindo aqui visto de cima, ó. Dá para ver esse padrão sendo repetido. Dá para ver que ele deslocou os vértices de lugar. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar o V para ficar mais fácil para a gente ver o padrão, ó. O meu VMAP é esse aqui, e aqui eu tenho um controle da força que ele vai fazer esse levantamento desses vértices, né? Ou seja, com que força ele está levantando os vértices e abaixando eles em relação à coordenada original. Então, de novo, onde é branco está subindo, onde é preto está descendo. E aqui, ó, eu posso falar que onde é que é o ponto médio dela. Se eu falar que o ponto médio é em zero, então, na verdade, meu objeto vai só subir. Se eu falar que meu ponto médio é em um, meu objeto vai só descer, né? Então, eu posso escolher se o objeto está sendo levantado ou se ele está sendo abaixado. Lembrando, ele está pegando o quê? Aquele valor de branco e está deslocando o vértice para cima ou para baixo. E isso me dá um relevo real do meu objeto. Vou colocar aqui uma subdivisão de superfície aqui, né? Posso colocar ela antes. Se eu quiser uma coisa mais granulosa, posso colocar ela depois. Se eu quiser uma coisa mais suave,
Mas o que que está fazendo para mim? Isso está me dando um relevo real. Então, eu consigo pegar um objeto e acrescentar detalhes nele através desse processo, né? Eu consigo também criar mapas de relevo com esse processo aqui, né? Então, se eu tiver um mapa de relevo aqui, né, eu consigo usar isso para criar um terreno ou algo semelhante a um terreno aqui, né? Eu, nesse caso aqui, eu além da coordenada de UV aqui, eu vou querer fazer uma modificação em como que a textura repete, né? Então, minha textura é uma imagem simples, esse é o endereço dela, ela está com mais sRGB, não preciso mexer nisso, né? Não preciso mexer nesses valores. Não estou usando o alpha, então não faz diferença eu usar isso aqui, mas vai fazer diferença como que eu estou repetindo minha imagem. Se eu falar que ele corta a imagem no final dela, ele não vai fazer aquele artefato que tem aqui, que é o artefato dele repetir a textura. Repetir a textura significa que eu estou usando ela mais de uma vez. Isso é o repeat. O clip é o corte da textura, né? Eu tenho também um extend. O extend significa que vamos dar aqui um X. É, deixa eu ver se eu consigo demonstrar o extends aqui, mas acho que eu tenho que abrir meu UV de novo. Unwrap, né? É, deixa eu colocar aqui meu UV editing. Ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu falo só a teoria e depois a gente procura. É, obviamente que eu fiz isso aqui rotacionado, né? 7. Rotate Z90. Tá. Rotate Z180. Aí. Mas o stand é isso aqui. Ó. A textura, quando ela acaba, ela continua sendo esticada para além das bordas. Então, acabou a textura, ele pega o último pixel e estica. É mais ou menos a mesma coisa que a Unity faz lá na aula de terreno. De novo, quem estiver vendo isso fora de ordem não vai entender nada, mas para os alunos que estão vendo na ordem vai fazer sentido. Mas lá no terreno, quando a gente cria terrenos vizinhos, ele faz exatamente esse processo do extend. É exatamente essa conta que ele está fazendo. Tá? Então, eu vou deixar aqui no clipe. Ainda posso, né, tipo, mudar aqui aonde que acontece o espaço da textura, né, qual que é o tamanho máximo, dá para editar isso aqui. Mas é bom saber que eu consigo criar peças de terreno dentro do Blender. Essa peça de terreno, apesar do nível de detalhe dela aqui, ó, dá para dar um certo zoom nela que funcionaria para uma série de jogos esse tipo de acabamento. Ela não é tão high poly assim, apesar disso, né? Ela está com 81.000 triângulos para um terreno, levando em conta que terreno é uma coisa que eu às vezes vou enxergar bem mais de perto, né? Vou cobrir muito da minha tela, tá até ok, né? Não é um terreno talvez para pisar nele, mas talvez para sobrevoar ele, né? Então, nada mal. Fazer a versão mais pesada dele seria só aumentar o número de níveis da subdivisão de superfície. Então aqui eu já tenho inclusive o LOD do meu terreno, se eu quiser, né? Se eu quiser, tipo,
Tem mais de um nível dele. Mas foi o Displace. É... Se vocês entenderam o Displace, pessoas que estão comigo aqui ao vivo, é... manda para mim um B negativo, se você entendeu. Se você não entendeu, manda a pergunta para nós. Valeu, pessoas. Eu vou adicionar aqui um empty, tá? Ele vai ser necessário para o nosso é, próximo modificador, que é o hook, tá? O hook é tipo um gancho, né? E ele precisa de um objeto para funcionar. Vou pegar aqui minha orelha esquerda, né? E o hook ele é semelhante ao Armature no sentido que ele é, né, você consegue controlar o personagem usando o grupo de vértices a partir né, a partir de um objeto externo e um grupo de vértices, você consegue fazer a deformação do personagem, né? Então, ele é semelhante nesse sentido, né? Então, aqui eu criei um empty, que é meu objeto, escolhi um grupo de vértices, estou definindo uma força com a qual ele puxa esse modelo, e estou também definindo como que é o fall off dele, né? Como é que ele perde força, né? Como que ele perde intensidade, né? Aqui 1 metro. Ele já perdeu força total, talvez um pouco menor, 0,1. Muito fraco, 0,5. Deixa eu tirar o uniforme, 0,5. Aqui mal dá pra ver. Não dá pra ver. Tá bom. Qual que é a diferença do Hulk assim pra gente, né? Eu consigo criar o Hulk por dentro, né? Por dentro do modo edit. Então existe um comando de criação de Hulk, onde eu posso pegar um vértice e conectar ele diretamente a um empty, né? Então ele possui uma relação direta aqui de criação, né? Dentro do modo edit. Você vê que existe, inclusive, o processo de assign, de força, de fall off, todo para que você faça é, é, o ajuste e a criação dele aqui, né? Então, se eu criar se eu criar um modificador do tipo hook aqui, entrar no modo edit, ele vai ter um comando de assign, né? Ou seja, qual objeto e o assign ao hook, né? Então você consegue fazer uma simulação direta entre um vértice e um empty. De novo, isso é útil para coisas de animação, né? Para criar deformações de animação. A gente vai ver, inclusive, porque todos esses modificadores eles são, né, deformadores de malha. Todos eles vão ter um pezinho na animação, uma função ligada ao processo de animação, tá? Então, o, o, o hook vai ser
uma deformação semelhante ao armature, mas usando um objeto externo, né, que não é necessariamente o empty. O empty é só o objeto mais óbvio para a gente usar para essas coisas, porque o empty não aparece é, é, num render, né? Então ele está lá modificando, mas ele não aparece no render. Mas dá para fazer inclusive um vértice conectado a outra parte de outro objeto, né? Então você consegue fazer essa relação, né, entre os objetos. Esse foi o hook. Se você entendeu um hook para mim, manda um Peter Pan para mim aí. Se você não entendeu o hook, manda pergunta. Que a gente tá aqui para isso também. Esse é o tempo também de beber uma água. Lá vou eu ter que ler a documentação do Blender, coisas que a gente não usa muito, a gente esquece. O Laplation, eu tenho que usar malha com ele. Vamos descobrir. Coisas que a gente vai ter que lembrar. Talvez eu tenha que ir na documentação do Blender para lembrar disso aqui. Mas vamos tentar lembrar na marra. Eu quero que isso aqui seja só wireframe. Só wireframe. E esse aqui. Isso aqui é pelo grupo de vértices. Tá. Isso aqui é um mesh deform, eu vou precisar disso daqui a pouco. Acho que o Laplace eu não posso ter formas abertas nele. Eu vou ter que ler a documentação porque nem tudo eu lembro de cor, principalmente quando eu não uso com frequência. Vamos lá. Lá vou eu ler a documentação. Laplacian. Blender. Manual. Sempre volto. Eu raramente uso, então eu sempre tenho que voltar na. Ele vai fazer uma deformação, mas eu raramente uso, que os outros métodos são mais. Geralmente os outros métodos são mais claros do que esse aqui. Por isso que eu nunca lembro. Deixa eu criar aqui Deixa eu tirar esses grupos de vértices aqui. Deixa eu criar um grupo novo. Base. Assign.
modificador, Laplacian, base, bind. É, é. Eu sempre apanho, sempre apanho. Porque a ideia é que você está criando o grupo de vértices como âncora de deformação. Mas eu acho que o tipo de topologia também interfere. Que a ideia é essa, assim, você criou os grupos de peso, e aí, à medida que você vai gerando as repetições, ele vai deformando a malha. Mas eu nunca acerto. Nunca acerto como que é o controle disso. Mesmo, mesmo, mesmo. Ah, é, nunca uso. Tem que apanhar um pouco para lembrar. Deixa eu voltar aqui só para reler a documentação no começo, que eu pulei um parágrafo aqui. É, então, assim, a ideia é que ele vai deformar isso de forma a manter a topologia. É, eu defino os meus vértices âncora, né? É, e aí eu meio que transformo ao redor, né? Eu nunca nem usei, então assim, eu não vou preocupar muito se eu não acertar isso aqui não, porque eu nunca nem precisei desse modificador. Mas ele é um cálculo de deformação automático, né? Eu vou ter que realmente ler com mais calma para poder fazer isso. E como a gente está com um tempo não tão longo, eu vou deixar para ele, caso eu grave uma segunda parte, eu volto nele que eu dou uma estudada melhor. Não estou com pressa disso aqui não. É, me interessa mais esses dois de baixo, que são deformadores, são formas de deformar a malha a partir de outro objeto também. Ou seja, ele segue a natureza do armature, segue a natureza do curvo deforme, e usam objetos externos. Um deles é o látice. O látice é um tipo de objeto específico, né? É, Então, ele é um tipo de objeto específico que tem uma forma própria de ser cortado e subdividido. Então, vamos colocar 5, 5 e 5, né? É, E a ideia é a mesma, que eu vou usar o látice como deformador, ele vai criar essa grade aqui. Deixa eu usar aqui o meu proporcional editing aqui. Ele vai usar essa grade aqui para criar uma malha que deforma o meu objeto de um jeito meio elástico, né? Então, é um objeto de deformação externo. Hoje em dia não é tão comum a gente usar ele em qual já foi. Antigamente, para fazer animação de músculo, deformação dessa flexibilidade de um personagem, a gente usava muito esse objeto. Então, se vocês tiverem curiosidade de ver making-offs antigos de filmes de animação, vocês vão encontrar eles deformando o modelo usando essa grade esquisita aqui, né? De novo, é uma técnica mais antiga, né? Ela chama Lattice. Está aqui até hoje, não é tão usado,
mas é uma forma de deformar o seu objeto a partir também de um conteúdo externo. Então, armature, hook, curva, látice, todos eles deformam seu modelo a partir de outro objeto. A mesma coisa também o mesh deform. Mesh deform, eu posso escolher um objeto, dar o bind, e a deformação do meu modelo passa a ser feita a partir da transformação dessa malha aqui, ó. Esse aqui eu já usei algumas vezes na vida. De todos esses métodos aqui, é, de todos esses métodos, Laplacian, não sei falar isso, Laplacian, Lattice e Mesh, o Mesh é o que mais faz sentido para a gente. A gente trabalha com malha, na verdade, em jogo, né? Então a malha é um negócio que a gente está habituado a trabalhar. É mais preciso, o que você está vendo e o que você está montando é mais claro, né? E o resultado de todos esses três aqui, ó, é o mesmo. Só que o Mesh eu posso realmente modelar uma versão low poly de um modelo high poly para deformar o modelo high poly. Então, foi inclusive para isso que eu usei o Mesh Deform na vida. Foi para posar algumas esculturas sem ter que fazer muita coisa. Então, eu criei uma estrutura simples ao redor de uma escultura e reposicionei os vértices dessa escultura a partir de um Mesh Deform. Tá? Então, isso vai me dar a mesma flexibilidade dos outros, mas um pouco mais simples de lidar, de trabalhar, né? Lembrando que você pode rigar a malha. Então você pode ter essa malha com armature, a malha low poly com armature, e a malha low poly é que afeta a malha high poly para coisas de animação, né? Elementos de animação. Né? Então, é, esse gera alguma coisa interessante. Também é legal para criar variações de forma no modelo. Ou seja, toda vez que eu mexo isso aqui, eu tenho um formato diferente no meu objeto. Então, eu consigo usar realmente essa malha, né, para editar e ter variação no meu modelo. Lembrando que se eu jogar fora essa malha, eu perco a deformação. Se eu jogar fora o modificador, eu também perco essa deformação. Né? O jeito para criar o Mesh Deform é realmente modelar o que você quer usar como controle e usar o comando bind para associar a geometria ao seu objeto. Então, o bind é que vai colar os dois. Né? É o que a gente está fazendo, na verdade, nesses outros dois modificadores também. A gente está fazendo um bind, que é também o mesmo nome que a gente tem no Armature pelo grupo de vértices. Então, bind seria esse processo de anexar uma parte à outra. Deu para entender esse conjunto aqui, gente? Se deu para entender esse conjunto aqui, manda para mim sei lá, um carneiro, algo para mostrar que vocês estão acordados. Então vamos para o próximo aqui, ó. A gente tem o Shrink Warp. O Shrink Warp ele vai grudar um modelo, ou seja, ele vai pegar um modelo e vai grudar na estrutura de outro modelo. Eu vou ligar aqui o meu raio-x aqui para a gente poder ver a Suzane aqui. Colocar cores randômicas também para a gente poder ver isso aqui. E vou falar aqui, a minha esfera gruda na minha Suzane. E aí eu vou tirar o raio-x. Ó.
Então ele está fazendo o quê? Ele está pegando todos os vértices da minha esfera e tentando aderir em algum espaço da Suzane. Ele vai ter várias formas de calcular isso, né? Algumas mais elaboradas do que outras, né? É, controle de subdivisão, controle de limite, de distância, onde é que ele começa a contar isso, né? É, e deixa eu desligar a Suzane aqui só para vocês verem. E ele consegue fazer uma aderência relativamente boa, que as orelhas foi onde ele não conseguiu criar a solução, né? Ele não conseguiu criar a solução para as orelhas da Suzane, mas ele aderiu até muito bem, né? É, e essa ferramenta a gente usa para fazer retopologia, na verdade, com alguma frequência, assim. Às vezes você quer fazer uma versão mais low poly de um modelo, né? Então você tem um modelo high poly, vamos pegar a Suzane aqui e vamos transformar ela num modelo bem high poly, né? Com 58 mil triângulos, né? E aí minha esfera aqui, ó, ela já cobriu boa parte do meu modelo, né? Ela já cobriu boa parte do meu modelo. Talvez seja possível finalizar esse low poly acrescentando corte ou acrescentando outras peças, né? Mas ele já está relativamente próximo do modelo original aqui, né? Novo, alguns cortes vão funcionar melhor do que outros, né? Então, dá pra ver que não é qualquer um deles que vai funcionar automaticamente, né? É, nesse caso aqui, o Project foi o que mais se aproximou do meu modelo aqui. E ele está realmente grudado, tá? Então, assim, se eu mover aqui o modelo, ele vai continuar tentando aderir à minha esfera, né? Então, eu consigo meio que editar aqui os encaixes para tentar achar um espaço de aderência melhor, se eu quiser, né? Então, se eu rotacionar isso em X, por exemplo, né? Talvez eu encontre alguma estrutura melhor para esse acabamento aqui, ó, né? Então, esse foi o Shrink Warp, encolher e embalar, né? Vamos lá para ver como é que tá indo aí. A gente ainda tem uma meia horinha aí. Se vocês estiverem acordados e entendendo, manda uma retopologia aí para mim no bate-papo, porque é provavelmente onde a gente vai usar esse modificador no curso. O próximo aqui da lista é a deformação simples. Eu tenho quatro tipos de deformação aqui, né? Eu tenho o twist, seria uma forma de torcer o meu modelo. Dobrar o meu modelo, né? Envergar ele. Espremer o meu modelo, né? Estou espremendo um dos lados. Ou esticar o meu modelo. São deformações muito interessantes.
Na aula de feedback que eu gravei agora há pouco com vocês, eu usei várias vezes o Simple Deform para criar variação entre modelos, né? Então a gente consegue definir isso. A gente consegue criar uma origem personalizada para esse twist. Então, para esse deforme, né? Então, deixa eu colocar aqui um empty aqui, que é minha coordenada de deformação agora, né? Vamos colocar um fator de 1 aqui, ó. Então eu consigo mudar a coordenada dele. Dá até fazer uma bandeira balançando aqui, ó, se bobear, hein? É, Então eu consigo usar isso. Eu também consigo afetar outras coordenadas. Então aqui eu estou em Z, em Y e em X. Fica muito belo, olha só. É de uma beleza gráfica. Eu acho que agora sim, né, finalmente, a Suzane faz sentido. Né? Achei que em Z também ficou interessante. Né? Você acaba criando variações do seu design aqui. Né? Então, eu fico feliz que finalmente. Eu passei a vida inteira querendo fazer coisas belas. Eu acho que finalmente eu consegui. Né? Eu acho que esse aqui é o melhor design. Né? Mas é bom. Bom saber. Né? Então essa é a deformação simples. Se vocês entenderam a deformação simples, manda um twist aí pra mim no bate-papo. Eu vi que vocês entenderam pelos comentários como é que você pode usar ele para fazer designs interessantes de personagem. Obrigado, gente. Obrigado pelo twist. Eu vou ter 3 smooths aqui, ó. São formas de suavizar os ângulos de um modelo, tá? Então, o smooth, ele está, na verdade, abrindo os ângulos do modelo, tá? E eu tenho 3 tipos. Eu tenho um smooth básico aqui, ó. Né? Eu posso, inclusive, limitar o eixo que ele atua e o grupo de vértices. Eu tenho o smooth corretivo. É... De novo, ele vai deformar um modelo. O intuito dele é suavizar ângulos. Se você tiver uma estrutura muito trepidada, assim, ele vai dar uma suavizada nos ângulos, né? É, então, dá para ver ele alisando esses ângulos em algumas áreas, né? Onde tem bastante relevo, ele está deixando mais liso, né? Não impede a gente fazer umas formas interessantes a partir da nossa Suzane, que, tadinha, se ela soubesse que ia vir trabalhar assim hoje, acho que tinha ficado em casa. Mas eu acho que são os melhores modelos que eu já fiz na minha vida, são esses dessa aula. Tá? Mas todos eles, o intuito é corrigir os ângulos, mas eu acho que a gente pode usar eles claramente para fazer designs interessantes a partir de um modelo, que cada uma dessas intensidades aqui, ó, me dá uma leitura diferente. Então eu acho que é só sucesso aqui né? Então esses foram 3 smooths. Os 3 smooths. Se você entendeu, manda um suave aí pra mim no bate-papo. Se você não entendeu, obviamente, manda pergunta.
Surface. A gente tem mais um deformador feito a partir de mais um deformador feito a partir de outro objeto. Esse aqui é o objeto do tipo Surface. Eu achei que fosse o NURBS, mas talvez eu esteja enganado. Deixa eu voltar aqui na documentação. Deforme Surface. Surface. Ele usa Mesh também. Você vai usar Mesh também. Nem tudo eu lembro, tá, gente? Eu vou na documentação feliz da vida. Show. Colocar esse objeto no máximo como wireframe no viewport. A mesma coisa, né? Esse é um outro, é uma outra base de cálculo, na verdade, de deformação. De novo, existe uma certa redundância nesses recursos aqui, mas é bom entender que esses recursos eles vêm de épocas diferentes e de necessidades diferentes de tecnologia. E tirar isso do software meio que quebra projetos do passado. Ou seja, se você tem um modelo que você fez, né, há alguns anos atrás e você ainda trabalha com esse conteúdo fazendo série, animação, você acaba perdendo o seu rig por causa da remoção desses recursos. Então eles não removeram nenhum dos recursos antigos, mesmo que haja uma redundância entre eles. É quase como se fosse né, um legacy da coisa, né? Então apareceram modificadores novos de deformação e eles simplesmente não tiraram. Então o Lattice veio primeiro em relação ao Mesh Deform, por exemplo. A gente tinha um Lattice, mas a gente não tinha um Mesh Deform. Eles não tiraram o Lattice quando colocaram o Mesh Deform, eles mantiveram os dois. Então isso acontece. Então esse modificador ele vai fazer a mesma coisa que esses três aqui, né? Que é deformar o meu objeto a partir de outra superfície. Né? A gente tem Warp. Eu acho que eu posso colocar aqui uma esfera. Esfera de cube. Preserve volume. Deixa eu colocar aqui Torus, talvez. Torus. Preciso de grupo de vértices? Acho que não preciso. E aí, ó. Beleza. Então, massa. No caso do Warp, eu tenho esses dois objetos aqui. Eu tenho um raio que ele vai usar esses dois objetos como referência para fazer o. Tipo, como é que eu falo? Eu rebobinei 4 metros. Então, assim, de onde o objeto está vindo para onde ele está indo, né? Seria, o warp seria né, essa transformação entre duas coordenadas, né? Então,
eu estou transitando entre essas duas, né? É, vou colocar uma força um pouco mais fraca, só para a gente poder ver a transição de um para o outro um pouco mais suave, né? Mas eu tô tentando deformar meu objeto assim, ele tem a posição final dele aqui, né, no, nesse objeto, e ele vai ter a posição inicial dele é, ao redor da esfera. Então ele está tentando criar uma deformação baseada na coordenada de dois objetos, né? Deixa eu colocar aqui a força de um, o raio de um também. E aí o que acontece? O, o mover do objeto aqui, ó, vai afetar ele dentro da cena. Então, se eu deslocar meus objetos aqui, ó, eu vou começar a fazer essa deformação, né? Quero fazer um pouquinho maior aqui, 2 metros. Aí. Então, eu consigo, de novo, fazer uma deformação ao redor aqui, então dá para ver que eu estou puxando e empurrando meu objeto. E é a partir dessa esfera que eu estou deslocando ele, né? Se eu fizer o reposicionamento desse alvo, né, o comportamento dela vai mudar, porque mudou a coordenada de mira dela. Então, esse objeto passa a ser o deformador e esse aqui passa a ser o alvo da deformação, para onde ele está deformando o meu objeto. E dá para ver o aspecto de portal dele, né, de warp ao redor, porque ele está sempre girando a partir dessa origem aqui, né? Então essa origem aqui ela causa uma influência nessa deformação do objeto, né? Então, se eu empurrar ao mesmo tempo que eu estiver rotacionando, eu vou torcer meu objeto ao redor da minha estrutura, né? Então isso aqui a gente é o warp, então warp. E para terminar, porque a gente está perto do final e eu não posso marcar bobeira, eu vou criar um outro plano daqueles super subdividido. Vou colocar aqui umas 100, 50 subdivisões. E a gente vai ter o Wave. O Wave ele já vem por padrão com uma animação, né? Ele é uma animação de onda que ele faz um displacement, então ele está alterando a posição dos vértices. É, ele pode inclusive usar uma textura para fazer isso, né? É possível usar a textura para afetar um pouquinho o V, né? Mas ele é, antes de mais nada, uma animação de onda. Então eu vou ter a direção dessa animação, x e y, ou só um dos eixos, x ou y. Se ele vai ser cíclico ou não, ou seja, se ele vai ser uma onda e acaba, ou se ele vai ser ciclo. Se ele vai levar em conta a direção das normais, se essa onda ela vai acabar ou começar, né, a partir de um certo ponto, ela vai começar a sumir aqui, ó. Então qual que é o espaço de desaparecimento dela? Qual que é a altura dessa onda? Qual que é a largura dela? O quão pontiaguda é essa onda, né? Aonde que essa onda começa?
e as relações de tempo dela, qual que é a velocidade dessa onda, né? Qual que é o offset em relação ao começo da animação, qual que é o tempo de vida de cada uma dessas ondas, né? Então, deixa eu zerar esse valor, deixa eu zerar esse valor. Deixa eu zerar de novo. É, Porque eu trabalho fazendo efeito para jogo, né? No formato de sprite animado, eu uso muito isso aqui. Também animando no Blender, eu já usei demais usando esse recurso, pra fazer bandeira, fazer água, fazer todo tipo de efeito. Pra gente que faz jogo, não faz muito sentido esse deformador como animação, mas como forma de desenhar alguns elementos visuais, ele faz algum sentido, porque eu consigo criar umas formas que são úteis para a superfície, né? Então eu consigo criar umas ondulações muito específicas. E tudo isso é aplicável como modelagem. Como a gente às vezes precisa só de um bake de algo, né? Às vezes tudo que eu preciso é do bake de uma estrutura. Então, às vezes o que eu quero é essas normais. Mas eu quero esse tipo de normal numa superfície plana. Então eu não quero realmente o relevo ou a animação. Eu quero só a normal numa superfície, né? É, Inclusive já fiz isso para criar normal para efeito de água, no, né? É, Misturando waves de posições diferentes, né? E de intensidades diferentes. Eu já criei mapa de normal para coisas como água. Então, assim, não é totalmente descartável, né? Então, assim, para criar umas normais meio loucas, assim, eu usei já. Então, eu considero que talvez seja útil baseado nessas normais estranhas que eu precisei criar, né? Então, cadê meu decimate? Deixa eu ver, todos estão cíclicos. Então, deixa eu. Então, por conta disso eu acabei usando, por causa dessas normais loucas que eu conseguia gerar, tá? Já usei para alguma série de efeitos, então eu acabo recorrendo a esse modificador mais do que eu imaginei que ia recorrer quando eu vi ele pela primeira vez, né? Então eu já usei ele para muito serviço, né? O fato dele ter um ciclo bem montadinho talvez seja o motivo, né? O fato de eu conseguir utilizar ele às vezes só para ter uma silhueta correta de algo, só para ter tipo a silhueta certa, né? Então,
colocar aqui um split. Então, para ter tipo um telhado rápido, sabe? Tipo, é animado, mas tipo, a polícia do 3D não vai me bater na minha casa porque eu tô fazendo um telhado a partir de um wave, né? Então, eu vou lá e faço, né? Só vou lá e me atrevo. Mas é algo a se pensar, né? Algo para considerar na hora que estiver fazendo, né, o modelo. Às vezes você vai tirar a sua forma de um modificador, porque é o jeito que você entendeu aquela forma, é o jeito que você chega naquela forma. Não tem certo e errado nessas horas, não, tá? É, pessoas, esses são os modificadores de deformação. Alguma pergunta sobre os modificadores? Alguma dúvida? Se não tiver, manda um boa noite já, ué, porque a gente tá encerrando aqui, ó. Já é o finalzinho da aula. Gente, ó, brigadão para quem participou aí comigo ao vivo da aula. Obrigado também para quem está assistindo isso gravado no YouTube, né? Espero que tenha ajudado alguém no final das contas. E semana que vem a gente tem mais aulas, mais teorias e mudança de data de trabalho, né? Porque eu quero passar mais conteúdo antes da próxima entrega. Então é isso, gente. Até mais para vocês todos.